Olá, hoje eu vou entrevistar o professor José Ribamar Bessa Freire, doutor em literatura comparada e professor da Unirio e da UERJ. Oi, professor Bessa. O Brasil, ela tem atualmente 274 línguas, né? E isso o que estão sendo retomado, revitalizado, alguns, né? O brasileiro, de modo geral, ele tem um pouco, não tem conhecimento sobre essas línguas, né? E me parece que a língua brasileira, na verdade, né? O português, apesar que hoje, né, ela é importante para nós indígenas. Eu falo isso para nós indígenas porque a minha segunda língua é o português, para a gente se comunicar com outros parentes indígenas que não falam Guarani. E eu acredito que isso hoje é importante, mas eu tenho sido assim percebido que a dificuldade do próprio a língua portuguesa é visto como talvez um monolíngue. Será que é importante falar sobre essas questões? O que é, de fato, a língua portuguesa, ou seja, a língua brasileira, de fato, né? Oi, Sandra. Quando os portugueses chegaram aqui, os linguistas que estudaram a linguística histórica, eles levantaram a existência de mais de 1.300 línguas que eram faladas nesse território Pindorama, né, que é hoje o Brasil. O que significa que mais de 1.000 línguas foram extintas num prazo de 5 séculos. E outras resistiram. E resistiram, em grande medida, graças à mulher indígena. O padre João Daniel, um jesuíta, que esteve na Amazônia no século XVIII, ele relata haver testemunhado um missionário com uma palmatória espancando a mão de uma índia e dizendo: eu só paro se você disser basta, mas não na tua língua. E ela não disse, e saiu sangue da mão dela. E aí o padre comenta: os homens migram com mais facilidade da sua língua materna para uma outra língua. Já as mulheres tinham maior resistência. Então, nós devemos, em grande medida, essa enorme diversidade linguística às mulheres indígenas. Não é? Essas línguas, hoje, elas são faladas, são muitas delas escritas, muitas delas ensinadas nas escolas indígenas. Não é? Você mesmo, Sandra, alfabetizou crianças em Guarani, não é? Para introduzir na escrita na língua indígena. E, uma vez mais, a aprendizagem de uma outra língua torna o indivíduo bilíngue, mas não é para abandonar esse bilinguismo de transição. Não é para abandonar sua língua materna e ficar falando sua outra língua, como aconteceu historicamente. É para fazer como acontece com a gente. A gente aprende inglês, não é para falar inglês em casa e esquecer o português. É para ter um outro instrumento, outra ferramenta de acesso ao conhecimento. No dicionário do Antônio Ais, de língua portuguesa falada no Brasil, ele levanta mais de 220.000 verbetes, dos quais 45.000 são contribuições das línguas indígenas ao português que a gente fala. Eu não posso nem dizer, eu sou carioca, moro em Ipanema,
que eu estou pagando um tributo, estou usando línguas, contribuições das línguas indígenas ao português que nós falamos. Para dar continuidade, o que o senhor acha sobre esses museus que, infelizmente, foram queimados, né? O Museu Nacional, o Museu da Língua Portuguesa, né, que tinham acervos importantes para a cultura brasileira, né? E no caso do Museu de Língua Portuguesa, era um museu do ponto de vista de linguagem museal, era assim perfeito. Era um museu, eu visitei 3 vezes esse museu, e ele incutia no brasileiro um orgulho pela língua portuguesa, que é uma língua nossa hoje, que a gente fala, usa, escreve. Mas a terceira vez que eu fui, Sandra, eu fui com um parente seu, um guarani. E aí ele me deu uma outra visão. Ele perguntou: e onde é que está a língua guarani? O guarani é falado, é língua cooficial do Mercosul. O guarani é falado em mais de 100 municípios brasileiros, é falado na Argentina, no Paraguai, na Bolívia e até por um pequeno grupo no Uruguai. No entanto, o Guarani estava fora da apresentação do Museu de Língua Portuguesa. Felizmente, na reconstrução depois do incêndio, o museu resolveu dar uma visibilidade maior para as línguas indígenas, que antes eram apresentadas como quase como se fossem línguas mortas, que deram uma contribuição para a formação do português no Brasil, mas são línguas que são faladas hoje. Eu lembro que, recentemente, a Academia Brasileira de Letras, através do seu presidente Marco Lucchesi, convidou os guaranis para irem à academia. Os guaranis foram, falaram e cantaram em guarani dentro do Petit Trianon lá e aí o presidente da academia fez um discurso em guarani. O discurso dele foi em guarani. Eu acho que essa foi a primeira vez que a língua guarani ecoou dentro da Academia Brasileira de Letras. Eu gostaria que falasse, escutar um pouco sobre o contexto atual, né, a língua indígena no país, e também quais, ou seja, como seria qual método, né, que poderíamos projetar para que os indígenas, ou seja, a literatura, as narrativas indígenas, ocupem mais esses espaços futuramente, né? Eu acho que é extremamente importante ampliar os espaços e as funções do uso dessas línguas indígenas. Ampliar os espaços de uso dessa língua na televisão, nos museus, né? Na própria escola. Mas eu acho que era extremamente importante nas nossas universidades. Sandra, se qualquer universitário brasileiro quiser estudar latim, que é uma língua que não é mais falada, as universidades públicas, grande parte delas, oferecem. E é bom que ofereçam, porque o português veio aí do latim, né? Então,
para aqueles que quiserem. O grego antigo. Se alguém quiser estudar grego antigo nas universidades públicas, existem cadeiras que oferecem grego antigo. Mas se quiser estudar Guarani, uma língua falada em mais de 100 municípios brasileiros, só vai encontrar agora na UNILA, né? A universidade lá de Foz do Iguaçu, porque as nossas universidades não abriram espaço para isso, né? E o Guarani o conhecimento da língua Guarani é extremamente importante para o conhecimento do português que nós falamos. Então, ampliar esses espaços, as funções das línguas e os usos das línguas nesses equipamentos culturais. Muito obrigada mais uma vez e de estar fazendo esse encontro de conversa, né? E é isso. Aieté, né? Eu que agradeço, Sandra. Lembrando, aquele poema talvez seja uma forma de terminar essa nossa conversa legal. Aquele poema em Guarani, que você usou na alfabetização das crianças lá na Escola do Espírito Santo. O poema que diz Popó e Ju. Você podia depois dizer em Guarani, mas o poema em português diz: borboleta amarela no céu azul, infinita beleza